Você sabe a melhor maneira de se encontrar com Jesus e ter uma relação pessoal com Ele? Então assista até o final, que é sobre isso que nós iremos refletir hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Reflexos Católicos. Como você já sabe, nós nos reunimos aqui para rezarmos e refletirmos com aquilo que a Santa Igreja nos deixa através da tradição, do Santo Magistério e da Sagrada Escritura, e confiando que a Santa Madre Igreja nos dá sempre um caminho seguro para o céu. Assim, meu irmão, minha irmã, deixa aí o seu joinha nesse vídeo, já na meditação, já no início da meditação, que isso ajuda muito a nossa missão aqui no YouTube, para que mais pessoas possam chegar até esse vídeo, chegar até essa reflexão. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu pedido de oração, a sua intenção aí nos comentários, tá bom? Que nós iremos ler e rezar junto com você. Esta é a série do Flores da Eucaristia, e quem nos ajuda aqui é São Pedro Julião Eymar, que deixou um testemunho incrível de amor à Santíssima Eucaristia, à Sagrada Comunhão. No mês passado, a nossa atenção estava voltada para o mistério da Santa Missa, para o Santo Sacrifício da Missa. E agora, em setembro, no início do mês, São Pedro Julião tem nos falado de uma tal graça eucarística, ou seja, de um apelo pessoal que o Senhor coloca no coração das pessoas, no coração dos filhos de Deus, para que amem, para que tenham uma vida de fato eucarística, assim como o próprio São Pedro Julião teve. Então hoje, no dia 3 de setembro, nós continuamos a refletir sobre essa graça. São Pedro Julião diz aqui o seguinte: a graça do atrativo eucarístico constitui um instinto, uma lei do coração, que exerce influência sobre a nossa vida e nos leva espontaneamente à Eucaristia. Então, irmãos, essa graça de que São Pedro Julião tem nos falado desde antes de ontem é uma graça de atração pela Eucaristia. Nós sabemos, como o próprio santo nos ensinou, que muitas pessoas são chamadas especificamente a ter uma vida de maior intimidade com o Santíssimo Sacramento, a ter uma vida mais atrelada à Eucaristia, a Jesus Eucarístico. Claro que nós sabemos que a Eucaristia é para todos, mas o que São Pedro Julião está nos falando é que muitas pessoas são chamadas a terem um laço mais estreitado com a Eucaristia. Nós vimos que essa atração começa lá na nossa primeira comunhão, quando nós fazemos a primeira Eucaristia. Ali, a semente da graça eucarística foi plantada em nossos corações e de pouco em pouco ela foi germinando, ela vai sendo germinada, vai sendo fecundada e crescendo na nossa alma, nos nossos corações. Mesmo que a gente não perceba, ela vai crescendo em nós, esse atrativo pela Eucaristia, até que chega um momento em que nós começamos de fato a perceber o interesse diferente pela comunhão. E aí nós vimos até os sinais, né? Nós queremos, meio que sem entender, ir às igrejas, frequentar a Capela do Santíssimo, estar diante do Sacrário. Nós começamos a ter um desejo pela adoração, pela Santa Missa, um desejo pela comunhão eucarística. Tudo isso são sinais de que essa sementinha que foi plantada lá na nossa primeira comunhão começou a crescer em nós. E o que o santo nos confirma nesse primeiro parágrafo é que essa graça eucarística, esse carisma eucarístico, ele age espontaneamente em nós, com muita simplicidade, com muita naturalidade. É como, nas palavras mesmo de São Pedro Julião, é como um instinto do coração. Nós vamos percebendo que parece que nós nascemos para procurar Jesus. E aí, de fato, essa é uma realidade para nós. Porque Deus coloca na alma de todo ser humano, coloca no coração de todo filho seu, um desejo pelo céu, um desejo por Deus, uma atração por Deus. Isso Ele coloca em todos. Mas à medida em que a graça da Eucaristia vai nascendo, vai se fecundando
naturalmente em nossos corações, a gente até mesmo sem perceber começa a se direcionar para a Eucaristia. É muito natural, é muito simples. O agir de Jesus Eucarístico é muito simples, assim como o próprio Santíssimo Sacramento é simples. Basta olharmos para a hóstia consagrada. É muito simples, é muito singelo o modo em que Jesus vem até nós, através de um pão, através do vinho, através de comida, de alimento. Então, Jesus Eucarístico é simples. Jesus Eucarístico escolheu uma forma muito acessível para nos alcançar. E da mesma maneira, ele atinge os nossos corações, ele age em nosso interior com simplicidade, com naturalidade, sem nos invadir, sem nos incomodar muito, e aos poucos ele vai conquistando os nossos corações. Então a graça eucarística é uma graça muito bonita, muito afetuosa, muito doce, muito suave, assim como o próprio Santíssimo Sacramento é. Dando sequência, São Pedro Julião diz que essa graça torna-se o nosso espírito, imprime-se em nossos pensamentos, palavras e atos. Tudo que diz respeito à Eucaristia torna-se mais agradável, mais fácil de executar, e o fazemos mais cordialmente. Então, o que o santo quer nos dizer aqui, irmãos, é que essa graça, esse carisma de intimidade com Jesus Eucarístico, a graça da vida eucarística, aos poucos vai tomando conta de tudo em nosso ser. Tudo em nós começa a ser preenchido pelo Santíssimo Sacramento. Os nossos atos, as nossas palavras, os pensamentos, as intenções, é como se tudo em nós fosse sendo regulado pelo Santíssimo Sacramento. Vocês se lembram que ontem nós conversamos que o Santíssimo Sacramento é o nosso formador? Ele vai formando o nosso caráter, a nossa vida, ele vai moldando as nossas atitudes, palavras, pensamentos e intenções, porque isso é próprio da graça eucarística. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso formador, ele é o nosso pedagogo. E mais do que isso, São Pedro Julião diz que, à medida em que nós vamos sendo formados pelo Santíssimo Sacramento, o nosso próprio interesse por Jesus Eucarístico começa a aumentar. Nós começamos a nos interessar mais pela presença de Jesus Eucarístico, nós começamos a desejar mais a estar com nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Que Jesus sacramentado é tão doce, é tão agradável, é tão amoroso, bondoso e generoso, que nós começamos a gostar, nós começamos a nos afeiçoar à presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. O espírito de família, em verdade, não se impõe pelo raciocínio. Sorvemo-lo como o leite materno. É-nos uma ciência infusa. O mesmo acontece com a graça eucarística, quando é o nosso atrativo dominante. Ou seja, irmãos, viver com Jesus sacramentado torna-se tão natural em nossas vidas, em nossas almas, que parece uma relação infusa. Como assim? Parece que é algo que vem de dentro, um amor muito natural por Jesus Eucarístico. E aí São Pedro Julião compara até com as nossas relações familiares. Assim como que é natural nós amarmos os membros das nossas famílias, desde a nossa concepção, a nossa amamentação, ali um laço já foi criado entre nós e os nossos pais, os nossos irmãos, porque inclusive é um laço de sangue. Então, desde o nosso nascimento, até mesmo antes, desde a nossa concepção, um laço forte e natural, infuso, já foi criado entre nós e os nossos familiares. Com o Santíssimo Sacramento acontece a mesma coisa, porque, inclusive, a graça eucarística e a intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, presente na hóstia santa, realiza em nós um laço de sangue, porque nós, à medida que estamos comungando, que estamos adorando a Jesus sacramentado, estamos tendo contato com seu preciosíssimo sangue. É o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram que lá no mês passado, quando nós estávamos refletindo sobre a Santa Missa, em uma das reflexões, São Pedro Julião dizia que Jesus nos dá a dignidade de filhos de Deus, então ele é como o nosso irmão mais velho. A Eucaristia nos confirma isso. Nós podemos até lembrar daquela outra reflexão que nós fizemos aqui no Flores da Eucaristia, de que quando nós comungamos, nós nos vestimos de Jesus Cristo e assim podemos rezar diretamente ao Pai. Então, quando nós comungamos, esses laços familiares agem em nós. E a graça eucarística funciona assim. Naturalmente,
o amor pela Eucaristia vai aumentando e começa a ser uma coisa tão natural, que parece os nossos amores de família. Seguindo a reflexão, quem possui a felicidade de semelhante graça deve cooperar com ela, estabelecendo a unidade na devoção e na prática das virtudes. É mister que a oração, a contemplação, façam esta força operar em nós e a desenvolvam. Devemos alimentá-la por meio da leitura e prece. É aquilo que nós até já conversamos um pouco ontem. Nós devemos cooperar com a graça eucarística. A semente foi plantada em nós, ela vai crescendo naturalmente, mas ela precisa do nosso cuidado. São Pedro Julião aqui nos dá quase que uma lista, do que nós podemos fazer para que essa devoção se aumente em nós. Primeiro é, de fato, a prática da devoção eucarística. Como que nós podemos fazer isso? A adoração ao Santíssimo Sacramento, a contemplação da hóstia consagrada, olhar para Jesus sacramentado, estar diante do sacrário, a nossa comunhão eucarística na Santa Missa, a participação ativa e consciente da Santa Missa, as nossas orações e a leitura sobre a Eucaristia, a nossa formação sobre a Eucaristia, que é o que nós estamos fazendo aqui no Flores da Eucaristia. Só o fato de nós estarmos aqui lendo São Pedro Julião Eymar, alimentando esse nosso conhecimento, esse nosso afeto pela Eucaristia, já é uma forma de nós cooperarmos para que essa mesma graça, a graça eucarística, cresça em nós. E também fazendo preces eucarísticas, ou seja, rezando a nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia santa, confiando na presença dele ali no Santíssimo Sacramento e entregando as nossas vidas a ele. Vocês percebem que não é difícil ter uma vida eucarística? Basta que nós tenhamos boa vontade, o Senhor nos ajuda a todo momento. O grosso da coisa, nós podemos dizer assim, é Jesus quem faz. Ele só pede de nós a boa vontade. Só pede de nós que nós tenhamos um pouquinho de disposição e nos aproximemos dele. A graça opera em nós. São Pedro Julião dá até aqui um exemplo. Para se entreter o fogo, deve-se lançar-lhe sempre combustível. Devemos fazer como se faz com o fogo, irmãos. Nós devemos colocar combustível, devemos colocar lenha, devemos abanar o fogo, devemos colocar até mesmo álcool, gasolina, para que esse fogo arda em nossos corações. Na nossa piedade eucarística, a fogueira do amor de Jesus, a fogueira do amor do Santíssimo Sacramento tem que crescer em nós. E aí nós precisamos alimentá-lo, alimentar esse fogo em nossos corações. Agora, mais do que tudo, mais até do que o nosso cuidado hoje ou amanhã, nós precisamos ter constância, precisamos ter fidelidade. Se quiserdes obter o máximo vigor para vossa graça de vida, aumentai-lhe sem cessar as forças e sede-lhe fiel. Então, além das práticas que nós devemos ter, que São Pedro listou para nós aqui, que nós vemos que não é muito difícil, é preciso que nós tenhamos fidelidade e constância. É com o tempo, é com a nossa proximidade constante de Jesus na hóstia consagrada que essa graça vai crescendo em nós. De pouco em pouco nós vamos ganhando força. E à medida em que vamos sendo fiéis às pequenas atitudes de amor para com Jesus Eucarístico, nós ganhamos força para continuar praticando as mesmas atitudes, mas também parece que as coisas começam a se organizar, nós vamos nos acostumando e até começamos a aumentar a nossa disponibilidade e o nosso amor. Nós começamos a melhorar os nossos atos de piedade eucarística. Então tenhamos fidelidade. Se nós conseguimos fazer ali 15 minutos de adoração por dia, sejamos fiéis aos 15 minutos. Se nós conseguimos ir à missa 3 vezes na semana, sejamos fiéis. À medida em que vamos tendo essa constância, as coisas começam a melhorar e aí nós começamos a passar para meia hora de adoração, ou então para 4 missas na semana, enfim, as coisas começam a se organizar. E o vigor, sobretudo o vigor eucarístico, a vida de Jesus vai crescendo em nós. E tudo nas nossas vidas começa a ser ordenado. Nós já sabemos disso, São Pedro Julião já nos explicou, e se estamos rezando aqui durante esse tempo, no Flores da Eucaristia, nós já conseguimos, pelo menos um pouquinho, perceber que a graça de Jesus Eucarístico já faz efeito nas nossas vidas, não é verdade? Por isso nós louvamos ao Senhor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
Irmão ou irmã, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar no Flores da Eucaristia de hoje. Nós voltamos amanhã e até lá, se você perdeu alguma meditação, aproveite, volte aí nos vídeos anteriores, também na oração da manhã e continue rezando conosco. Peço mais uma vez que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para nos ajudar, tá bom? Compartilhe também, envie aí para as pessoas que você sabe que precisam deste conteúdo, do contato com Jesus Eucarístico. Talvez a nossa oração aqui que fazemos juntos pode ajudar outras pessoas, tá bom? Então até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.